partir de agora a gente está gravando. Já dei boa noite para os nossos amigos que estão aqui participando. E boa noite para aqueles que vão assistir depois a gravação. Fica disponível lá no nosso YouTube. Boa noite, bom dia, boa tarde, de acordo com o horário que vocês forem assistir. Para quem nunca viu, esse é o estudo do Paulo Estevão, livro de psicografia do Chico, ditado pelo Emmanuel. E esse aqui é o grupo de estudos das obras doutrinárias do Recanto Espírita Sol de Assis, que é o nosso centro virtual. Meu nome é Elaine, sempre fica Recanto Espírita Sol de Assis aqui, deixa eu mudar. Meu nome é Elaine e eu sou a facilitadora desse estudo, que é um estudo construído por todos que estão aqui, tá? Então, vamos fazer uma pequena e breve recapitulação. Ah, Lourdes entrou, Lourdes querida. Eu tenho que mandar uma mensagem para você, depois eu vou mandar no privado, lá no WhatsApp. Vamos então. Semana passada, nós paramos. Deixa eu ver aqui que eu marquei meu livro. Ó, a tradução que eu estou usando para acompanhar é essa daqui, tá? Tem outras, mas acho que a maioria vai por essa daqui, que se eu não me engano é a última tradução que tem de Paulo Estevão. É a última, não é, André? Essa daqui? O Homem dos Livros. Lani, mostra de novo aí a sua tradução, meu amor, por favor. Ok, obrigada. Ok, é essa mesmo, ok. Bom, nessa tradução aqui, nós paramos na página 115. É isso mesmo? Deixa eu ver aqui. Não, peraí. A palestra. 112, não? 13. 113, vai. 113. Tá? Então, isso aqui tudo a gente já viu. Ah, aqui. Ah, eu marquei, ó, pra gente lembrar. Então, o que nós vimos, né? Nós vimos Saulo ali, depois que ele foi com os dirigentes de Roma, ali da localidade, para conseguir deles a liberação para agir, né, de forma livre. Depois que ele estava ali tentando puxar o sinédrio que iam ficar a favor dele, ele começou então a falar com alguns que ficaram ali conversando com ele, que ele ia pessoalmente recolher, né? Intencionava ele próprio recolher Simão Pedro ao cárcere. Mas antes disso, ó, ele falou que ele iria também deter Samuel e Oséias. Quem viu, quem fez o estudo aqui com a gente, Samuel e Oséias eram aqueles dois judeus conhecidos na comunidade ali, mas que depois do discurso depois de terem visto o discurso de Estevão no Sinédrio, eles sentiram seu coração tocado pela mensagem do Cristo, decidiram antecipar a parte da legítima, né, que a gente chama, de todos os seus bens, né, a parte da herança que ele tinha que entregar para os seus filhos, ele antecipou e entregou. O restante, a parte disponível da sentença, né, como a gente diz no direito, a parte disponível da herança, eles doaram para a Casa do Caminho e para lá eles foram viver na Casa do Caminho. E aquilo causou um grande rebuliço ali na sociedade, né? Essa entrega deles. Então, Saulo falou que ia conduzir eles, iam deter eles, Samuel e Oséias, que ia recolher também Simão Pedro. Nesse momento, quando ele fala que intencionava recolher Simão Pedro ao calabouço, o Alexandre, né, que era um companheiro dele que estava ali, começou a indagar: Simão Pedro, tem certeza? E ele falou: sim, tenho certeza, mas por quê? Ele perguntou: sabe por que Gamaliel não veio nessa nossa conversa aqui de hoje, nesse nosso colóquio de hoje?
porque ele foi convidado justamente por Simão Pedro a comparecer na casa do caminho. Saulo tomou um susto, né? E eles que estavam ali reunidos ensaiaram também uma manifestação a favor de uma reharmonização dos ânimos, como eles mesmos falaram aqui, ó. No mínimo, é bem possível estejamos caminhando para a necessária reharmonização. Saulo ficou um pouco incomodado com isso, porque ele não cansou de dizer que ele não queria nenhum movimento pacífico, ele queria perseguir. E aí ele falou, mas o que vem a ser isso? Gamaliel visitando o caminho? Chego a duvidar da sua integridade. De acordo, aí eles começam a falar, né? Alexandre ali começou a falar sobre a posição de Gamaliel, né? Que sempre agiu de uma forma muito com nobreza de objetivos, como ele coloca aqui, no seu coração, sempre agiu de uma forma calma, tranquila, de forma conciliar, de uma forma pacífica, né? Essa era a postura, inclusive, de Gamaliel, uma postura mais amorosa do olhar de Deus. Era a postura de Gamaliel, como a gente já comentou aqui, na interpretação da lei dos profetas, né? Ele tinha essa postura de um Deus mais amoroso, mais conciliador, mais pai, né? Então, aqueles que se familiarizavam ali com isso estavam manifestando também uma vontade de conciliação mais do que de perseguição. Mas Saulo não se dobrou a isso. De acordo, ele falou, de acordo, disse Saulo, algo contrafeito. Entretanto, apesar da amizade e gratidão que lhe consagro, a Gamaliel que ele está falando, nem mesmo Gamaliel poderá modificar minhas soluções. Ou seja, ele já estava aqui se posicionando e ele já sabia que isso poderia acontecer, né, por conta da postura que Gamaliel tomou de impedir que Estevão fosse apedrejado ali naquele momento da inquirição dele, né? Então, ele já previa, já conhecendo o seu mestre como ele conhecia, ele já se colocou aqui contrário. E aí ele se despediu ali daqueles companheiros e foi para casa assentar os últimos detalhes do seu plano. Aqui nós terminamos o estudo da semana retrasada, porque semana passada eu não li, né? Então, hoje a gente começa aqui, ó, na Casa do Caminho. Como eu falei, é a página 113 dessa tradução aqui, que é a tradução que eu estou usando. Bom, então vamos lá para o livro. A prisão de Estevão. Aqui, alguém quer fazer alguma colocação? Até aqui? Edição, desculpa, André tá me corrigindo aqui. Tradução não, edição. É porque não tem tradução de Paulo Estevam, porque ele foi escrito na nossa língua, né? Tem a tradução dele para outros idiomas, mas a nossa língua é a nossa língua originária do texto. Obrigada, amiguinho. Outra coisa, alguém quer colocar aqui? André, quer colocar alguma coisa sobre essa nossa revisãozinha? Não? Então vamos lá, vamos seguir. A prisão de Estevão tivera na Igreja Modesta do Caminho ampla repercussão, despertando justificados receios aos apóstolos da Galileia. Justificado receio por quê, né? A gente sabe, quem já leu, já estudou a passagem, que quando Jesus foi preso, os discípulos tomaram um susto muito grande, né? Muitos não tiveram forças por conta do grande medo que eles sentiam, a perseguição dos romanos não era fácil, né? Suportar a perseguição não era fácil, eles eram muito cruéis. Então, eles ficaram muito amedrontados e muitos, né, se esconderam e partiram para outras cidades naquele momento. Então, eles já haviam passado por esse trauma, né? E eles, com certeza, ainda que criada a coragem, depois de ter o contato com Cristo, né, quando Cristo retornou,
e se mostrou para eles. Eles ali ganharam confiança, sim, né, na caminhada, prosseguir a caminhada de divulgação da Boa Nova, mas eles ainda continuaram com os receios ali em seus corações. Então, por isso que Emmanuel coloca aqui justificados receios. Pedro recebera a notícia com profunda tristeza. Pedro recebeu desde o início, quando ele viu Estevão delirando, porque ele recebe Estevão na casa do caminho, doente, muito adoentado, delirando, com uma semana de febre, né? Desde quando Pedro viu Estevão, que na época Gesiel, delirando em febre e recitando os salmos com profundo conhecimento, né? Ele já tinha se afeiçoado com aquele rapaz. Quando Estevão ficou curado e eles conversaram, e quando Gesiel ficou curado, hoje eu estou trocando os nomes, né? Gesiel ficou curado, e Pedro, quando eles começaram a conversar, Pedro foi ganhando uma afeição, um carinho gigantesco por esse rapaz. E eles criaram uma amizade muito grande. Não só Pedro, mas todos que frequentavam, os outros discípulos da Casa do Caminho, ganharam uma confiança muito grande, um amor mesmo, né, por Estevão. Por quê? Porque ele começou, a gente viu aqui, ele começou de uma forma belíssima a ter discursos, né, estudos sobre o Evangelho de Jesus, a falar o que para eles se assemelhava ao próprio Cristo falando, o acolhimento, ele passou a curar. Então, ele ganhou uma grande representatividade ali no coração e como personalidade mesmo de trazer o Evangelho do Cristo para aquelas pessoas. Então, Pedro, né? Quem não gosta de Estevão, um bom sujeito não é. Isso aí, amiguinho. É ruim da cabeça, doente do pé. Mas, sobretudo, Pedro, né, que foi quem mais acolheu e quem mais trouxe para perto do seu coração esse rapaz. Então, Pedro recebera a notícia com profunda tristeza. Encontrara no rapaz de Corinto um auxiliar devotado e um irmão. Além disso, pela nobreza das suas qualidades afetivas, Estevão se tornara uma figura central a focalizar todas as atenções. Para sua fronte inspirada, convergiam numerosos problemas, cuja solução o ex-pescador de Carfanaum não mais dispensava sua prestigiosa cooperação. Então, olha como que Estevão ganhou uma importância grande ali na Casa do Caminho. Até como a pessoa que tirava as dúvidas de Pedro sobre como agir com os problemas, era Estevão que fazia essas vezes, né? Para a sua fronte inspirada convergiam numerosos problemas. Amado pelos aflitos e sofredores, tinha sempre a palavra de bom ânimo, que levantava o mais desalentado coração. Essa característica de Estevão, é bom a gente lembrar. Deixa eu ver se o Amado já está aí. O Amado que gosta de falar sobre isso. Ah, já está. Né, Amado? O Amado gosta de falar sobre isso. Essa característica de Estevão, ele não alcançou quando ele teve contato com o Evangelho do Cristo, né? As anotações de Levi dadas por Pedro, não. Esse espírito já tinha esse ânimo de a palavra de bom ânimo que levantava os mais desalentados do coração. Essa já era uma característica desse espírito, porque se vocês se lembram, antes de chegar na Casa do Caminho, antes de saber sobre Jesus, sobre saber que o Messias já tinha vindo, antes de receber as mensagens de Pedro, ele já tinha tido esse comportamento lá na galera, lá no navio, quando ele estava preso. Com seus próprios companheiros presos, quando eles se revoltavam, ele, Estevão, Gesiel na época, né? Em vez de fomentar a briga, em vez de fomentar a discórdia ali, muito pelo contrário, ele acalmava aqueles corações.
acolhia suas dores, né, dos irmãos que estavam ali, mas acalmava aqueles corações. Depois ele foi designado para cuidar daquele patrício romano que ficou gravemente adoentado, né, numa doença contagiosa que contaminou ele depois. Ele foi designado para cuidar daquele romano e acolheu o romano com toda a bondade, com todo o amor. Cuidou dele como um irmão. Então, essa já era a característica desse espírito que a gente tanto gosta de apreciar. Pedro e João preocuparam-se mais por amor que por qualquer outras considerações. Por que que Estevão está colocando isso aqui? A gente vai caminhar um pouquinho mais na leitura e a gente vai ver que Tiago já tinha outras preocupações no seu coração, principalmente na sua cabeça, né? Então, por isso que a Mana já está antecipando aqui, que Pedro e João se preocuparam mais por amor. Então, a preocupação deles era única e exclusivamente nesse aspecto, de um irmão querido, de um irmão que acolhia todos os corações, de um irmão que trazia para eles a lembrança do Cristo quando começava a falar desse irmão e desse carinho que eles estavam sentindo falta. Mas a gente vai ver que Tiago não era assim. Nós vamos caminhar um pouquinho mais. Até aqui, alguém quer falar? Alan. Não, tá tudo bem. Pode ir, mãe, manda ver. Priscila, Amado, Alana, Luciana. Sejam bem-vindos, amores, vocês que chegaram. Então, vamos prosseguir, vamos lá. Entretanto, Tiago, filho de Alfeu, não conseguia disfarçar seu desgosto em face da conduta desassombrada do irmão de fé, que não hesitara em afrontar os poderes farisaicos dos senhores da situação. Esse Tiago aqui, Tiago, filho de Alfeu, era Tiago menor, tá? Então, a gente tem dois Tiagos, né? Tem Tiago maior, filho de Zebedeu, e Tiago menor, filho de Alfeu. Aí, Elaine, de onde você está tirando isso? Da tua cabeça? Não, tá lá no Boa Nova, no capítulo dos discípulos. Então, aqui, ó, a gente já começa a ver esse comportamento de Tiago, que vai se desdobrar depois, esse pensamento aqui de Tiago, depois, mais lá para frente, olha que curioso, vai se desdobrar de tal forma, vou dar spoiler para quem não conhece o livro, para quem já conhece eu vou relembrar, que quando Paulo já for Paulo de Tarso, grande divulgador do Cristo, eles vão ter alguns momentos de discussão, não sei se dá para colocar assim, mas de desentendimento assim em relação a questões que Tiago queria manter judaizado, né? Algumas convenções judaicas na Casa do Caminho, e o próprio Paulo não gostou muito disso. Mas isso é muito lá para frente. Mas aqui, nesse ponto, para mim, né, é onde Tiago começa a criar dentro do seu pensamento essas ideias. Por quê? Porque ele fica com medo, né? Esse medo que eles ainda tinham, o dele é um pouquinho, né, maior, ele começa a ter medo das perseguições na Casa do Caminho, porque até então ninguém estava implicando com eles, né? Até então aqui ninguém estava indo lá mexer com a Casa do Caminho, mas segundo agora ele, no pensamento dele, foi por se expor demais e afrontar demais, por Estevão ter feito isso, é que agora eles deveriam agir com cautela. Na opinião dele, Estevão andara errado no capítulo das exortações. Deveria comedir-se, merecer a prisão pelos seus argumentos precipitados na defesa de si mesmo. Olha como que Tiago aqui estava um pouquinho com água no seu coração. Deveria
comedir-se, merecera a prisão, pelos argumentos precipitados na defesa de si mesmo. E a gente viu que, na verdade, em momento nenhum ele defendeu a si mesmo, né? O tempo inteiro ele estava defendendo o Cristo. Pedro fazia-lhe sentir a oportunidade da ocorrência para que se revelasse a liberdade do evangelho. E Pedro ali, né, se contrapondo a ele, dizendo, não, Tiago, toda oportunidade de a gente mostrar o evangelho do Cristo é uma oportunidade que a gente tem que aproveitar. E essa era uma oportunidade da gente revelar a liberdade, de exigir a liberdade, de buscar a liberdade. E reforçava os argumentos com a lógica dos fatos. A resolução de Osés e Samuel, entregando-se ao Cristo, era invocada para justificar o êxito espiritual do caminho. Então, Pedro estava ali tentando falar para ele, olha, foi através do discurso de Estevão que duas personalidades da comunidade se entregaram à casa do caminho. Osés e Samuel estão aqui hoje com a gente e vieram pelo discurso de Estevão. Pedro tentando ali, né? Toda a cidade comentava os acontecimentos. Muitos se aproximavam da igreja com sincero desejo de melhor conhecer o Cristo. E isso deveria significar a vitória da causa. Tiago, no entanto, não se deixava vencer pelos mais fortes raciocínios. Pelos mais fortes raciocínios, a discórdia tomava corpo. Olha o perigo. Divisão, diferentes pensamentos não cuidados no coração, né? Se transformam em discórdia. Mas isso só acontecia na casa do caminho, né? Porque eu nunca vi isso acontecer em casa espírita. Eu nunca vi isso acontecer. É só Que piada, hein? mim. Zebedeu, ó, a discórdia tomava corpo, mas Simão e o filho de Zebedeu, aqui agora ele está falando de João, tá? Filho de Zebedeu aqui é João. Tem Tiago também, filho de Zebedeu, mas esse Tiago não está aqui. Quem está aqui agora é João. A discórdia tomava corpo, mas Simão e o filho de Zebedeu sobrepunham a tudo os interesses da mensagem de Jesus, ou seja, um agindo só com pensamento, com raciocínio, né? E o outro agindo com o amor no Cristo. O mestre afirma, mas olha, a gente tá vendo, né, que Tiago Menor está tomando esse caminho, mas a gente precisa olhar para ele com esse olhar do medo que ele tinha no seu coração, né? Mas ainda assim ele está na casa do caminho, né? Ele está lá, acolhendo e seguindo os ensinamentos do Cristo, viu? O mestre afirmara-se emissário para todos os desalentados e doentes. E estes já conheciam a igreja humilde de Jerusalém, iluminando-se com a palavra de vida e de verdade. Os enfermos, os desiludidos da sorte, os desprotegidos do mundo, os tristes iam-lhe ao encontro para o esclarecimento consolador. Era de ver-se como se rejubilavam na dor quando se lhes falavam da claridade eterna da ressurreição. Velhinhos trêmulos abriam os olhos desmesuradamente, como se contemplassem novos horizontes de imprevistas esperanças. Criaturas cansadas da luta terrestre sorriam venturosas quando, em ouvindo a boa nova, compreendiam que a existência amargurada não era tudo. Olha que consolo, né? Esses todos aqui que Emmanuel está enumerando
eram aqueles que para a sociedade da época, essa sociedade que exigia braços fortes para o trabalho, né? Que exigiam pessoas sadias, esses aqui eram aqueles que nem mais existiam. Não tinham olhos para eles. Muitas vezes as suas próprias famílias, como a gente vai ver aqui mais um pouquinho para frente, as suas próprias famílias se descartavam deles, né? Quando adoeciam. Então, para eles, né, você imagina, o olhar que eles tinham para eles próprios, né, era um olhar de não serve mais para nada, né? Minha vida acabou. Ou aqueles que eram cometidos por dores profundas, mas quando ouviam os ensinamentos da Boa Nova, quando ouviam falar de que a existência não era, né, essa existência não era tudo e que existia uma vida que eles iriam prosseguir a sua caminhada, quando eles ouviam isso, eles sentiam seus corações jubilosos. E assim, né? Porque olha que interessante, vários estudos que eu vejo sobre o livro Paulo Estevão, sempre os facilitadores, os expositores, né? Eles se referem à história como a mensagem que mostra para gente aqueles que foram os primeiros cristãos, né? Aqueles que iniciaram a divulgação das mensagens do Cristo. E a gente sabe que o Espiritismo, né, para a gente, representa, ou deveria representar, esse movimento primitivo, né, inicial, dos primeiros cristãos, né? Como o resgate do estudo do Evangelho do Cristo na sua maior pureza, né? Na sua sem cultos, sem ritos, né? Sem muito enfeite, sem muito disso tudo, né? A gente sabe que a doutrina espírita deveria representar isso para a gente, né? E como que esse trecho aqui, esclarecimento consolador, representa isso. Porque na época era isso que esses desalentados do coração, né, da sociedade, olhavam para aquela mensagem trazida por Jesus e trazida pelos discípulos e olhavam uma mensagem consoladora. E é isso que o Espiritismo representa para a gente, né? Uma mensagem consoladora. Então, quando eu falo que companheiros nossos de doutrina, quando fazem estudo do Paulo Estevão, se remetem a isso, é a mais pura verdade, né? Porque o quanto consolador é a nossa doutrina quando fala justamente isso para a gente. Eu costumo defender aqui todos os segmentos religiosos, né? Todos eles têm a sua razão de ser. Bia, já vou abrir para você, tá, amor? Só um minutinho. Todos eles têm a sua razão de ser. Todas as religiões que falam de Cristo, né? Ou que falam de Deus, são caminhos e necessário para quem está ali precisando, através daquele discurso, ouvir a palavra de Deus, né? Então, são caminhos necessários, mas nenhuma acolhe as nossas dores, né? Acolhe as nossas dúvidas, como a doutrina consoladora que o Cristo nos mandou, né? Então, isso para mim fica muito claro aqui. Fala, Biazinha, pode falar. Muito feliz com a sua palavra, entendeu? Eu compartilho do mesmo pensamento. O que Jesus trouxe? Ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. Trouxe a imortalidade da alma, quando ele diz que bem-aventurados os aflitos, que serão consolados. Consolados quando, né? Então, no mundo espiritual. E entre outras mensagens, né, que ele fala da vida após a morte, quando ele também se mostra vivo, mesmo depois de terem matado o corpo dele. Então, isso consola as pessoas, né, que a morte não existe, que tudo que a gente vive aqui é passageiro, né?
e a gente tem novas oportunidades de vida reencarnatória para poder resgatar o mal que fizemos no passado e também procurar progredir, aprender outras coisas que a gente não conseguiu aprender em vidas passadas, né? Então, tudo isso é muito lindo e muito consolador e muito maravilhoso. A doutrina cristã, espírita, ela mostra a grandiosidade de Deus, que doutrina nenhuma vai mostrar. E ela é mais do que uma. A gente chama de doutrina, né? Eu acho que as outras religiões não são doutrinas, porque doutrina é uma fusão de ciência, filosofia, é uma ciência, né? Então, a doutrina espírita se chama doutrina porque ela é uma ciência, entendeu? Ela foi construída na base de ciência para provar que tudo que Deus faz, que Jesus faz, todas as leis da natureza são naturais. O sobrenatural não existe. Deus é matemática. Ele, né? Ele construiu tudo. Estava outro dia estudando as leis que Pitágoras trouxe do triângulo, do retângulo de ouro, né? O número de ouro também, os números de ouro, né? Racionais. Menina, todas as formas da natureza, a borboleta, o girassol, são todas dentro dessa regrinha matemática, entendeu? Então, é muito linda a natureza. Se você estudar a fundo a natureza, tudo, as formas, são todas formas geométricas. Se você juntar tudo, forma que você está vendo ali, entendeu? Então, é isso. É lindo, é lindo. E tudo é química, tudo é física, tudo é matemática, entendeu? É lindo E se você... e é consolador, né, Bia? Assim, Exatamente. E o espírita, ele não crê, ele sabe, porque ele tem certeza. É científico, é fato, entendeu? É empírico, né? Não tem como discordar, entendeu? Porque é comprovado cientificamente, ponto, entendeu? Não tem como discordar de fatos, né? muito bom, meu amor. Então, um beijo grande. Obrigada, tá? Nada. É isso que a Bia falou. Maravilhoso. É, Então, aqui, vamos caminhar. Deixa eu ver se a gente terminou aqui. Terminou, né? Então, nesse último trechinho aqui, ó, isso tudo que a Bia falou, né? O que eu tinha colocado, criaturas cansadas da luta sorriam venturosas quando, em ouvindo a boa nova, compreendiam que a existência amargurada não era tudo, porque isso era muito claro, né? Nos ensinamentos do Cristo, como a Bia bem lembrou. Vamos lá. Pedro observava os sofredores que Jesus tanto amara e experimentava novas forças. Ciente da atitude nobre de Gamaliel ante as acusações do doutor de Tarso, e crente de que só ela evitara o apedrejamento imediato de Estevão, concebeu o projeto de convidá-lo a visitar as instalações toscas da Igreja do Caminho. Exposta aos companheiros a ideia, foi unanimemente aprovada. João era o mensageiro escolhido para o novo cometimento. Então, de alguma forma chegou aos ouvidos de Pedro que Gamaliel foi quem impediu o apedrejamento imediato de Estevão ali no Sinédrio. E conhecendo, né, esse grande rabino, né, Raban, na verdade, que é um grande rabino, conhecendo o coração dele, Pedro então convocou ali os mais próximos e perguntou: o que vocês acham da gente convidar Gamaliel para vir aqui na Casa do Caminho conhecer as nossas atividades, né? E aí, de pronto, eles aceitaram e João foi designado para ir lá. Gamaliel não só recebeu cavalheirescamente o emissário, como também demonstrou grande interesse pelo convite, aceitando com a generosidade que lhe exornava a velhice veneranda. Então, ele aceitou de coração, né, e de uma forma bem cavalheira, e ele foi lá.
Entabuladas as combinações, o sábio rabino deu entrada na casa pobre dos galileus, que o receberam com infinita alegria. Então, eles ficaram ali muito felizes, né, de ver Gamaliel visitando a casa do caminho. Simão Pedro, profundamente respeitoso, explicou-lhe as finalidades da instituição, esclareceu relativamente aos feitos verificados e falou do conforto dispensado aos que se encontravam em abandono. Carinhosamente ofereceu-lhe uma cópia em pergaminho de todas as anotações de Mateus sobre a personalidade do Cristo e seus gloriosos ensinamentos. Olha só, Mateus era aquele que várias vezes era citado lá no Boa Nova, né? Humberto de Campos cita várias vezes, conforme assentada por Mateus, anotações de Mateus, né? Por quê? Porque Mateus era aquele que sabia escrever, sabia ler e escrever, o que não era comum, né? Então, ele anotava ali conforme Jesus ia falando, quando ele caminhava com Cristo, ele ia ali anotando no mesmo momento. Lá no The Chosen, quem já assistiu, tem o Mateus lá, que eu adoro aquele personagem. O André brinca comigo, fala que é o meu queridinho do The Chosen, é mesmo, é o que eu mais gosto de todos. Tem a personagem lá de Mateus, que inclusive, para quem não sabe, tem características de autismo, né? Porque eles quiseram colocar isso, essa personalidade lá no The Chosen de Mateus, e eu adoro essas construções que eles fazem, essas construções, essas licenças poéticas que ele usa no The Chosen, eu adoro todas, mesmo as que eu sei que não é aquilo, né? Por conhecimento através da doutrina espírita, né? Das revelações da doutrina espírita, mesmo sabendo que não é aquilo ali, mesmo assim eu adoro a construção que eles fazem. Enfim, tem lá Mateus escrevendo, fazendo as anotaçõezinhas dele, e isso é muito engraçado. A Juliette está perfeitamente, Melanie, todas maravilhosas. A Ju também é outra que adora. Fala, quem está falando? Sou eu, Elaniana. Oi, fala. Pedindo desculpa, né, aos irmãos, porque eu estou aqui na cama e eu não estou podendo abrir a câmera. Mas falando aí que você falou do The Chosen, aí eu descobri no YouTube, eu não sei, no YouTube fala uma série, mas parece mais uma novela chamada Jesus, sabe? E eles estão contando toda a história de Mateus justamente nesse sentido. Eles falam, sabe, a imaginação deles, todos os pensamentos, o que o Judas faria, o que todos aqueles personagens fariam. Já passou alguma coisa aí? É porque os personagens são tudo brasileiros, sabe? Não, não É um sei. seriado. Todo seriado, Novela, não? uma hora, mas é completo. Fala-se Jesus, ou história. A Juliette falou que a novela é uma novela da Record, eu acho. Eu imaginei que era uma novela. Ela é da Record, tem Jesus, tem os 10 Mandamentos, tem Reis, Eu só tem não consegui vários personagens bíblicos. E elas são muito boas no sentido histórico. A pesquisa histórica, as roupas, a ocasião histórica, os personagens, eles são muito fiéis ali. Até as palavras. E eles fazem citações tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, dependendo da situação, e eles fazem as citações. Se você estiver com a Bíblia na mão, você acompanha a novela, ainda faz as anotações. Muito boas. Nós estamos estudando, um time aqui, que estão aqui alguns do pessoal, estamos estudando, né, o NEP. Gente, é tudo que nós já estudamos, pelo menos eu, desde que eu comecei do NEP há 2 anos. É uma história linda. Por enquanto, eles estão falando de José, de Mateus, está contando a história de Mateus, né? Eu não consigo achar o primeiro capítulo, não consegui, mas cada capítulo é único, é completo. Aí, mais uma dica. Elaine é muito legal, sabe? Então,
ajuda tanto assim nessa história aqui que nós estamos, muito legal, O muito mesmo. visual, quando você vê, é diferente de quando você lê, né? O visual ajuda. Sim, E o exatamente, para mim, encenado, o encenado né? ajuda mais ainda, né? O sim, encenado é mais sim. ainda. Mas está me Vai ajudando sair muito. o Eu The descobri. Chosen ano que vem o filme. O filme, The Chosen, o filme. É, É da série, só que é o filme da série ano que vem já. que bom. A Vamos já. Lana tinha levantado a mãozinha. Fala, Lana. Cadê? Voltando ao que você estava falando sobre essas anotações de Mateus. Então, o É, Ricardo está perguntando aqui também. Fala, desculpa, amor, pode falar. não, é essa mesma pergunta. Então, eu ia falar aqui que eu abri o chat. Estas são, ó, o Ricardo está perguntando, essas são as chamadas anotações de Levi? Sim, essas são as anotações de Levi. Eu já falei em algum estudo atrás, aí eu vou repetir, que nesse momento aqui, que a gente está lendo, esse momento da história, não existia ainda nenhum evangelho escrito. Então, o que eles tinham, todas as vezes que eles falam de evangelho ou de boa nova, eles se referem à mensagem que Jesus trouxe, né? Porque boa nova evangelho, né, é boa nova. Então, toda vez que eles falam de evangelho ou de boa nova, eles não estão se referindo aos textos do Novo Testamento como a gente conhece, porque eles não existiam. Porém, existiam as anotações de Levi, que são as anotações de Mateus aqui, que Pedro está entregando para Gamaliel, tá? Que vai ser, que Gamaliel vai levar por muito e muito tempo com ele. Não vou dar spoiler sobre esse trecho, mas vai levar muito e muito tempo com ele, vai estudar, vai ler, vai reler, e vai ser um grande divisor de águas na vida de Gamaliel. Então, sim, essas anotações de Mateus são as mesmas anotações de Levi, e era a E única. a cópia, né? A cópia das anotações, né? Porque eles copiaram essas anotações, né? Fizeram várias cópias. Isso, Os várias discípulos, cópias. para poder divulgar, né? Isso, exatamente, várias cópias. O próprio Estevão fez cópia. Foi, Alana? Isso, Era isso isso, mesmo, né, Alana, que você estava falando? isso mesmo. Era assim, era isso. Aí, tá? André, quer falar, meu amor? Não, acho que você disse, explicou bem, né? A gente tem que lembrar que aqui é uma informação que a gente não tem muito na teologia tradicional. Por causa que na teologia tradicional, mesmo essas anotações que para eles não tem, né, não existe, só foram surgindo depois da década de 50 do primeiro século, né? Então, para eles, e a gente já tem essa informação que já temos anotações de Levi que depois, posteriormente, 2, 3 décadas posteriormente, viria a se tornar o Evangelho. Nesse primeiro momento, seria como se fosse um Evangelho de Mateus, primeira edição, vamos dizer assim, né? Nesse primeiro momento, só tinha os discursos de Jesus, aqui, você vai, o próprio Emmanuel deixa claro isso, Sermão da Montanha já tinha, por exemplo, o Sermão Profético, os grandes sermões de Jesus já tinha nesse Evangelho. Mas outras passagens, sobretudo os milagres, enfim, o nascimento, enfim, foram colocadas posteriormente. A gente não sabe se foi o próprio Mateus, os seguidores de Mateus, né? Posteriormente. Mas eu achei legal também que você falou essa questão, né? De a gente ter a tendência de confundir evangelho com sendo um livro, né? E mesmo hoje em dia é uma compreensão muito equivocada, se a gente for pensar, né? Porque o evangelho é muito mais do que tudo é. É a mensagem, né? É a essência da mensagem, né? A gente não pode resumir a um monte de escritos, né? Que tá parado, uma letra morta, né? É muito interessante, assim. Me Exatamente. permite uma pergunta aí, você, Elaine ou o André responder? Você falando das anotações do Levi aí, as perguntas aí, que eu gostaria de saber se foi através dessas notações que a Bíblia nasceu? Olha, Aqui é pra mim e pra Helena. fala, André, fala, pode falar. É, foi uma iniciativa, ajudou Hum, muito, né? aham, Se a gente for pensar, os outros evangelistas, por exemplo, João.
João estava presente, era testemunho ocular, muito mais inclusive que o próprio Mateus, porque João pertencia ao grupo mais ainda íntimo de Jesus. João, por Isso. exemplo, vai escrever seu evangelho no final do primeiro século, por exemplo. Mas a gente sabe que os outros evangelistas, por exemplo, que não conheceram Jesus, né? No caso, Marcos e Lucas, vão se usar não só dessas anotações de Levi, mas também de fontes, né? Por exemplo, Lucas foi entrevistar Maria, foi entrevistar as pessoas que foram curadas, né? E Marcos pegou muito de Simão Pedro, né? Então, o Evangelho de Marcos, de certa forma, é um Evangelho de Simão Pedro, se a gente for pensar, né? Então, O mas de foi uma Lucas e das Maria fontes de Nazaré. também, né? É, Então, de certa forma, sim, foi um pontapé inicial, né? E é muito bonito, acho que, na minha opinião, né? Jesus ter chamado um homem que era letrado, que era raro, né? Porque eles estavam só entre pescadores, né? E era uma pessoa que tinha condições financeiras de comprar lá. Até no The Chosen mostra ele com a tabletezinho, né? De argila, que faz anotação e tal. Era uma coisa cara. Então, o Mateus, que é o Levi, a mesma pessoa, né? São dois nomes diferentes, mas tinha condições, né? E Jesus, eu acho que já tinha essa percepção que um dia isso viria a se desenvolver para um livro que passaria para prosperidade, né? Eu acho, né? Vai lá, Helene, o que você acha? Exatamente. E a gente vai ver aqui no Paulo Estevão alguns desses momentos, né? Por exemplo, quando Paulo, né, fala para Lucas, que entrega para ele as anotações e fala para ele da necessidade de relatar, né? E a gente vai ver isso aqui lá para o finalzinho do livro, mas a gente vai ver esses momentos aqui. A gente vai ver, por exemplo, falar sobre o evangelista Marcos, né? Que, como o André falou agora, não conviveu com Jesus. Ele era filho de Maria Marcos. A gente vai ver isso, todas essas passagens a gente vai ver aqui. Mas eu concordo também que cada um, cada evangelista, ele foi motivado por diferentes objetivos na escrita dos seus evangelhos. Tanto é que cada um tem uma característica, né? Um fala para os judeus, outro fala para os gentios, outro fala tentando convencer que o Cristo era o Messias. Cada um tem uma motivação diferente, né? E cada uma foi escrita de uma forma diferente. Mas na origem, eu acredito que todos foram intuídos de uma certa forma para que isso ficasse para a prosperidade, né? Para a gente hoje poder estar aqui tentando elucidar, tentando conhecer, tentando estudar essas mensagens escritas por esses primeiros discípulos. Concorda também, André? Ricardo quer falar. Fala, Ricardo. Desculpa se eu não entendi direito. Eu entendi a nossa irmã perguntar se as escrituras de Levi foram como se fosse o prefácio ali, o início, né? A ideia da Bíblia. Isso eu Sim, foi entendi a isso. palavra. Então, a Bíblia ela tem Velho Testamento e Novo Testamento. Ele é, talvez, a ideia do Novo Testamento. O Velho Testamento, segundo, posso estar errado, já tinham todas as escrituras que liam nas sinagogas, ali é que está. Então, como ela perguntou a Bíblia e vocês responderam, sim, isso aí é o que começou o início da Bíblia. Não sei se estou certo ou se estou errado, mas eu acho que é o início do Novo Testamento, não da Bíblia, as escrituras de Levi. Não sei. Sim, exatamente isso. Isso que você está falando. É o início do. A gente poderia falar que são os primeiros escritos do Novo Testamento, que depois vieram outros, né? Depois foram agregados, né? E formou-se. Porque Bíblia é um conjunto de pequenos livros. O André tem um estudo maravilhoso sobre isso. Vou trazer. A gente já pode até, quando o Andrezinho tiver 100%, a gente vai trazer esse estudo complementar. Vamos, André? Vamos fazer o seguinte, já vou deixar marcado. Quando a gente terminar o capítulo 7, antes de começar o capítulo 8, a gente vai fazer um estudo complementar falando sobre a Bíblia, tá bom? A gente vai falar de todos os livros, dos profetas maiores, dos profetas menores. O André é maravilhoso nisso. E ele está montadinho esse estudo dele.
Mas aí, respondendo a isso, sim, a gente pode entender que essas primeiras anotações aqui foram o início do Novo Testamento. E aí depois vieram os evangelistas, né? O próprio Mateus, como o André falou, ampliou, porque aqui ele colocou nessas primeiras anotações, principalmente os discursos do Cristo, né? Depois ele ampliou, colocou as curas. Com base nisso, outros evangelistas também fizeram seus evangelhos. A gente tem, no estudo dos textos bíblicos, algumas teorias que a gente também já falou aqui, por exemplo, a fonte Q. Existe uma fonte Q, que é uma grande teoria de uma fonte que inspirou alguns evangelistas, que foi a informação de alguns. Isso, no estudo geral, gente, vou precisar que vocês me ajudem hoje, porque meu celular descarregou completamente e o meu monitor tá, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas meu monitor embaixo, ele tá com uma falha que eu acho que é na placa de vídeo. Não, tá tampando aqui o horário. Então vocês me avisem, tá? Quando der 8 horas, por favor, vocês me avisem. São 8:02. Ah, então tá bom, então vamos encerrar. 8 horas e 2 minutos. Tá, a Ju quer falar, mas antes deixa eu só terminar de colocar isso aqui. Então, essas anotações de Levi, né, que são aqui as anotações de Mateus, que, como o André bem falou, era aquele discípulo escolhido pelo Cristo que tinha mais recursos, porque na época pergaminho, né, era muito caro, papel não existia, né? Então, o que eles tinham e usavam para fazer as anotações eram materiais muito caros. E saber ler e escrever não era para qualquer um, né? Então, com certeza, esse foi o discípulo designado para ter ali as primeiras anotações. E sim, é o início do Novo Testamento, a gente pode colocar desse jeito, né? Depois veio Lucas também, escreveu o evangelho dele, depois escreveu o Ato dos Apóstolos, né? A pedido de Paulo, ele escreveu o Atos dos Apóstolos. Temos o momento de Paulo também, as escrituras As de Paulo, cartas né? de As Paulo, cartas de Paulo. as outras cartas, né? Então, sim, essas anotações foram o início do Novo Testamento. E aí depois vieram as outras. Ó, tá marcado, é combinado aqui com a gente. Acordo de grupo. Tá bom, André? Tá convocado. Quando a gente encerrar o capítulo 7, antes de começar o capítulo 8, o André vai trazer para a gente o estudo dos livros, a história da Bíblia, tá? Fala, Ju, fala, meu amor. O período da Bíblia, né, tem 1.500 anos antes de Cristo até 100 anos depois dele. Então tem muita gente escrevendo aí. E como você falou, são pequenos livros apenas. Você ainda tem os apócrifos antes de 1.500 anos, que você tem outros livros de outros, né, escritos e nem escritos, ditados, porque nem todo mundo sabia ler e escrever. E depois de 100 anos depois de Cristo, que foi João, né, o Apocalipse, houveram outros que não entraram na Bíblia que nós conhecemos, porque quem compilou os textos não gostou, não quis, o cristianismo não quis colocá-los. Mas estão aí para nós lermos, estudarmos, e graças a Deus hoje a gente tem acesso a eles, né? Porque há bem pouco tempo atrás nem acesso a eles a gente tinha, né? Que a igreja impedia, inclusive, que a gente tivesse acesso a eles. Então, gente, a Bíblia em si foi juntada, acho que século XV, se não me engano, André que me corrija, mas acho que é século XV ou XVI que ela virou um livrinho, né? Para a gente poder. Mas os textos, inclusive, né, Elaine, infelizmente eles perderam ainda perderam muita coisa nas traduções. Ó, a Ju me lembrou uma coisa, Ju. Nessa época, nem o Antigo Testamento, né, que eram os livros Torá. que eles usavam da Torá, elas não eram reunidas no último, eles eram grandes rolos, eles eram separados por grandes rolos, né? Então, cada livro era um rolo diferente. Então, eles tinham lá nas sinagogas, tem até também no The Chosen, tem um capítulo que mostra isso muito bem. Jesus chega numa sinagoga e aí Tem que escolher um rolo. Em Nazaré.
Isso, eles pedem para ele falar. E aí ele entra lá no local da sinagoga, onde tinham, né, os rolos Ela lá, tá na. entra com João, exatamente, e pede, e eles pedem, e João, e ele dá, né, ali na construção do filme, da série, ele pede para João escolher. É uma passagem belíssima, porque quando Cristo começa a ler, é o início do Evangelho de João. E aí eles focam no rosto de João, e é como se João já estivesse construindo ali na cabeça dele o início do seu Evangelho. Muito lindo É a isso. Gênese, né? É a Gênese. É isso aí, a Gênesis. É Isso mesmo. maravilhoso, gente, né? Pois Elaine, é, aí como é que você não leva em conta que toda aquela Torá, toda a Tanakh, todo aquilo que foi escrito ali no Velho Testamento, né? Eu não gosto desse nome, mas não é desprezado, não é estudado, não é levado em conta, ou tem pessoas que simplesmente ignoram a existência. Não existiria o resto. Não existiria, simplesmente não existiria. E Jesus faz referência à Gênesis o tempo todo. João fala sobre a Gênesis o tempo todo, né? Sobre o Êxodo. É, É uma história maravilhoso. A maravilhosa. gente só tem que tomar cuidado que nem tudo que foi escrito no Antigo Testamento é uma coisa legal, né? Por exemplo, Davi estrupou, matou, enfim. Isso aí não é para ser considerado uma coisa muito sagrada. Nem toda ela é sagrada, entendeu? Tem partes na Bíblia que são muito importantes, que tem que estudar mesmo, A gente, entendeu? Mas tem outras que não tem nada a ver. A gente tem que ser racional na hora de ler esses textos, né? essas horas a gente Bem no tira, crivo sabe, da né? razão. A Usar o gente crivo da tira essas razão. coisas e aproveita o bom, né? Aproveita o que nos E- ensina, e essas coisas a gente apaga. Exatamente, Deixa eu falar só uma exatamente. coisinha com a Elaine, porque nós já estouramos. Por favor, deixa eu só falar, só um segundinho, Elaine. Sei que nós estouramos, mas eu queria te dar uma ideia, Elaine. Se você achar uma boa ideia, você pensa, não precisa responder agora, não. Mas, se for possível, uns poucos dias antes desse nosso estudo extra, se puder fazer um Erizinho, sabe? Falando do estudo, né, da Bíblia, e você lançar para a gente divulgar, tanta gente tá. precisa dessa explicação como eu, sabe? Aprofundado da Bíblia, nem independente de espíritas, independente de ser ou Ótimo. não. Já tá aceito sua proposta. Tá, aí você manda antecipado, aí eu vou mandar, porque eu conheço tanta gente que precisa saber também dessa pergunta que eu te fiz. Tá bom. Já tá aceita a sua proposta, tá? Desculpa eu ficar tomando o tempo, já passamos. Vamos lá, Nada. Ora. Então vamos, ó. Hoje vamos encerrar então. Adorei a ideia, Ana. Muito bom. Vamos encerrar aqui então. E vou fazer a prece que eu não fiz no início, vou fazer agora, tá? E vamos mentalizar a nossa irmãzinha Ana, que tá dodói, tá precisando. O André também tá dodói. A nossa Vou querida pedir pela Lu, minha mãe, para pela minha sua família, mamãezinha. Vamos porque mentalizar também. tá bem. Hoje a Ana viu, tá bem estranho lá. A minha mãe tá com câncer. A Ana Clara, minha sobrinha, teve febre, tá com gripe pesada lá, Ó, catarro no pulmão, tomando remédio antibiótico. vamos A ver. Ana está tendo crises de tonteira, eu acho que ela está com labirintite. E o meu sobrinho, que é autista, hoje estava em crise, Vamos entendeu? orar pela sua família, Então irmãzinha. Vamos vamos, Bi. mentalizar. Ó, E o negócio está lá. vamos mentalizar todos. Você pensa neles aí e a gente vai pensar daqui, tá bom? E quem estiver precisando, vamos orar. Querido Mestre Jesus, amado e amigo querido de nossa caminhada, mais uma vez aqui nesta noite, que encerra mais um dia das nossas atividades, que nos entregamos às suas palavras, aos seus ensinamentos. Queremos pedir que, através da espiritualidade amiga, que nos acompanhe a cada um de nós, eleve a Deus, nosso Pai de infinito amor,
de infinita misericórdia, as nossas rogativas, pedindo ao Pai que ampare a cada um que aqui está, que ampare aqueles que trazemos em nosso pensamento, em nossos corações, aqueles que passam por momentos de provas, de dores, aos nossos companheiros aqui presentes que também precisam do seu auxílio, do seu amparo, a todos nós, Pai amado, que aqui estamos caminhando, fortalecendo em nossos corações a esperança, a fé, a resignação. Que sua luz, que seu amor irradie aos nossos corações, para que sintamos revigorados, para que possamos nos sentir presentes e atuantes, com fé e esperança em dias melhores na nossa caminhada. Na certeza, Pai, de que você é presente, nos alegramos em poder ter contato com seus ensinamentos através dessa doutrina, através desses preciosos ensinamentos trazidos por esses discípulos do seu amor. Por tanto, Pai, que recebemos, queremos agradecer e queremos pedir que Mestre, quando, por conta das dores, por conta das dificuldades, que quando a nossa fé vacilar um pouquinho que seja, que a sua espiritualidade possa nos intuir, nos relembrar de quão grande é o seu amor, de quão grande é a sua misericórdia em nossos corações. Por tudo isso, Pai, encerramos esse estudo com o mais profundo sentimento de gratidão. Seja conosco, Pai querido, mestre amado, amigo, companheiro, nessa nossa jornada, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Obrigada, Elaine, que assim seja. Melhoras, amores, para vocês que estão aqui, que estão dodói, tá? Beijo. Eu vou Beijos, colocar o amores. bilhete para prece, para irradiação, tá? Bota, Bia, bota que daqui a pouco a gente Oi, começa, pessoal. tá, meu amor? Obrigada, Elaine. Beijo. Tchau. Para hoje talvez não dê tempo, né? Porque é muita gente. Bota, dá tempo sim, bota lá. Tá, então vou Tá? botar. Começa às 8h30, tá? Tá bem. Tô botando então, tá? Tô entrando lá. Beijo. Beijo, tchau.